A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? O mercantilismo está associado ao expansionismo marítimo comercial, tá? O mercantilismo, ele foi um conjunto de leis criado pelos estados absolutistas, os estados nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, na qual o rei ele tinha a missão e o papel de fiscalizar e controlar o comércio, tá? O comércio em relação à questão das suas novas colônias, tá? O mercantilismo é uma política intervencionista. O rei ele vai tentar controlar tudo aquilo que ele julga ser necessário para administrar a economia do seu império absolutista, vamos dizer assim, do seu estado absolutista, melhor dizendo. Bom, então, o mercantilismo ele vai ter a seguinte característica, tá? O que a gente chama balança comercial favorável, intervencionismo, pacto colonial, ou seja, a colônia ela tinha que fornecer matérias-primas à metrópole, e a metrópole, por sua vez, fornecia produtos manufaturados à colônia. É claro que isso é só na teoria, tá? Porque dentro desse pacto colonial havia rupturas. Havia o contrabando, por exemplo, havia contrabando de escravos aqui entre a região aqui do Rio de Janeiro e a África, e a própria região aqui do Prata. Havia a questão do açúcar, por exemplo, dos holandeses, em relação ao Nordeste brasileiro, enfim, que depois leva para as Antilhas. Então, na realidade, o Pacto Colonial, ele não ficava só restrito à colônia e à metrópole, não. Por dentro, né, havia ali vários mecanismos que se burlavam o Pacto Colonial. Vai ter um período que realmente as metrópoles europeias elas vão afrouxar em cima das suas colônias, principalmente sobre questões de invasões. Bom, voltando, tá? Então, essa política intervencionista do rei, ela visava arrecadar tributos através dos impostos pagos pela burguesia em apoio ao rei. Então, nessa ideia do controle comercial, o rei ele tinha o apoio da grande burguesia, a chamada burguesia metropolitana colonial, que vai ser a responsável pelo controle do comércio, tá? Então, os reis vão dar total apoio a essa burguesia, que queria lucro em cima do comércio, das matérias-primas, e o rei, por sua vez, recebia, através de impostos, tá? A quantidade suficiente para manter a sua estrutura administrativa do seu estado e da sua corte através da nobreza. Bom, lembrando que o rei ele precisava, de certa forma, ele precisava favorecer todos aqueles que apoiavam ele, a igreja, a antiga nobreza feudal, que passou a ocupar os altos cargos dentro do Estado Nacional, que a gente já viu, já falei para vocês do absolutismo, tá? Aquela burguesia feudal, perdão, burguesia não, aquela nobreza oriunda do feudalismo, ela passa, quando centraliza o poder, ela passa a fazer parte do Estado absolutista na burocracia, tá? E aí o rei precisa de quê? Precisa de dinheiro para pagar esses funcionários. E através do comércio, das práticas mercantilistas, é que o rei vai conseguir. Então, alguns países vão adotar mercantilismo diferente. Por exemplo, Portugal e Espanha vai se basear no que se chama de metalismo. Em Portugal se chama bulionismo, tá? Ou seja, a metrópole portuguesa e espanhola, elas pegavam o ouro e a prata da América para inserir nos cofres, tá? Nos cofres dessas duas nações. Porém, esse tipo de mercantilismo não vai favorecer o crescimento industrial desses países, tá? Porque eles só queriam acumular ouro e prata. Eles achavam que acumulando ouro e prata, eles ficariam ricos. E parte desse ouro, dessa prata, Portugal e Espanha davam à igreja e também pagava os produtos manufaturados que vinham da Inglaterra. Pagavam com ouro e a prata. A gente pode até dizer que a Inglaterra fez a Revolução Industrial com o ouro brasileiro e a prata mexicana, tá? Bom, já a Inglaterra vai ser diferente.
ela vai praticar o que a gente conhece como o comercialismo. O comercialismo, ele vai ser uma prática mercantilista usada pelos ingleses. Saques, piratarias, os ingleses vão ser muito espertos nisso, tá? Eles vão saquear várias frotas, esquadras espanholas, inglesas, enfim, portuguesas, e através de toda essa ideia do comercialismo, a Inglaterra vai se favorecer, né, para sua burguesia e depois para sua revolução industrial. A França vai praticar um tipo de mercantilismo chamado de industrialismo. Então, cada país ele vai adotar suas medidas econômicas baseadas nessa percepção do mercantilismo, tá? Do controle e fiscalização através de leis, de controles de órgãos metropolitanos, como Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, Casa de Contratação de Sevilha, enfim, Conselho Ultramarino, para controlar o comércio nas suas metrópoles e assim arrecadar tributos através do apoio da burguesia em relação ao comércio. Um abração, espero que você tenha entendido aí sobre o mercantilismo.